Festa das Trombetas. Parte 2 de 2. Rose. 27 de junho de 2025. Introdução. Estou compartilhando outra sessão do Espírito Santo sobre a história de Jericó e como ela nos aponta para a Festa das Trombetas. Por favor, levem tudo o que foi compartilhado ao Senhor em seu próprio tempo de oração para confirmação e novas revelações. Escrituras. Vejam na descrição do vídeo. Mensagem continuação. E vou apenas ler em relação a todos gritarem. Há uma escritura que é a primeira aos Tessalonicenses 4 verso 16 que aponta para isso. 16 Porque o Senhor mesmo descerá do céu com grande brado, a voz do arcanjo, ao som da trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. E vou continuar lendo o verso 17. 17 Depois nós, os que ficarmos vivos seremos arrebatados juntamente com eles, nas nuvens, ao encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Então, eles estão bradando com alarido neste momento, e isso, como eu disse, é um tipo e sombra do arrebatamento e eles são os que permanecem e estarão vivos. E vou ler 1 aos Coríntios 15 verso 52. 52 No momento, num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos serão ressuscitados incorruptíveis, e nós seremos transformados. E se você não assistiu à sessão às 3 reuniões, por favor, vá e veja também. Eu entro em muito mais detalhes em relação ao que estamos falando e também abordo a falsa doutrina do arrebatamento pré-tribulação e a confusão que cerca essa palavra. Então, por favor, vá e veja isso, porque eu entro em muito mais detalhes com relação a isso. E quem são aqueles que estão vivos e permanecem? Nos é dito em Josué 6 verso 17. 17 A cidade, porém, com tudo quanto nela houver, será de anátema ao Senhor. Somente a prostituta Raabe viverá, ela e todos os que com ela estiverem em casa, porquanto escondeu os mensageiros que enviamos. E anteriormente, quando os 2 mensageiros foram para Jericó em Josué 2 verso 18. 18 Eis que, quando nós entrarmos na terra, atarás este cordão de fio de escarlata à janela pela qual nos fizeste descer, e recolherás em casa contigo teu pai, tua mãe, teus irmãos e toda a família de teu pai. Raabe foi informada para pendurar um cordão escarlate na janela, e isso para que Israel soubesse onde Raabe estava. Ela foi quem escondeu os mensageiros, ela é uma prostituta. Então, Raabe e a família estão representando a grande colheita. Os incrédulos, eles são os que estarão vivos e permanecerão porque se arrependeram no momento da segunda vinda do nosso Rei Yeshua. Eles são aqueles que não receberam a marca da besta, eles não estão adorando a besta, eles se arrependeram. Isso é representativo do cordão escarlate que é o pecado e eles penduraram na janela e isso representa o arrependimento. Então eles se arrependeram. Eles aceitaram os 2 mensageiros, que são as 2 testemunhas. Eles aceitaram a mensagem de Deus através das 2 testemunhas para se arrependerem e se voltarem para o nosso Rei Yeshua que voltará em breve. E vou ler Josué 6 versos 23 e 24. 23 Entraram, pois, os mancebos espias, e tiraram Raabe, seu pai, sua mãe, seus irmãos, e todos quantos lhe pertenciam, e, trazendo todos os seus parentes, os puseram fora do arraial de Israel. 24 A cidade, porém, e tudo quanto havia nela queimaram a fogo, tão somente a prata, e o ouro, e os vasos de bronze e de ferro, colocaram-nos no tesouro da casa do Senhor. E isso é para nos dizer que ela é trazida para fora pouco antes da ira de Deus, pouco antes de Jericó ser queimada com fogo e todos os outros serem mortos. Isso está nos apontando para o momento do arrebatamento e da segunda vinda de Jesus quando os que permaneceram e estiverem vivos serão salvos. Eles subirão, serão transformados naquele momento com todos os outros. Esta é a última trombeta, no último dia, antes que a ira de Deus seja derramada. Aqui há muita confusão, de que a grande tribulação é a ira de Deus. Não, não é. É o seu julgamento. Então aqui eles são trazidos para fora antes que a ira de Deus seja derramada. E vou terminar com isso. Jericó está representando o mundo. Os muros estão representando o sistema da besta.
Quando o sistema da besta cair, os muros caem. Então o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo Jesus, e ele reinará pelos séculos dos séculos. Aleluia! O rei de Jericó está representando o anticristo, Satanás, e Jericó em si. O nome Jericó tem dois significados e dependendo se você é um israelita ou um cananeu, um gentio, vai depender de duas coisas. Se você é um cananeu, é chamada de cidade da lua, adoração à lua, é qualquer pequeno deus ou deusa. Muitos são atribuídos à adoração à lua. Aquele que nós conhecemos mais comumente no Antigo Testamento é a adoração a Baal. Mas, como sabemos, nestes últimos tempos será a adoração da besta, a adoração de Satanás, tudo a mesma coisa, é adorar outros pequenos deuses e deusas além do único Deus verdadeiro. E é isso que a cidade representa para os gentios e que então vai representar para eles a ira de Deus que será derramada sobre todos os que adoram a besta e se recusaram a se arrepender. E se você é Israel, como você sabe, que somos o Israel espiritual, então significa cidade da fragrância. Porque essa é uma palavra hebraica atribuída a isso ou uma cidade das palmeiras e que é mencionada em algumas escrituras ao longo do Antigo Testamento, que Jericó é a cidade das palmeiras. Também agora, espiritualmente, as palmeiras podem significar vitória e justiça. E você conhece a cidade da fragrância, bem, fragrância. Você conhece o incenso, que são orações, subir diante de Deus, e uma boa fragrância. Se você é espiritual, você será capaz de vencer em Cristo Jesus. Então é uma celebração. Uma celebração para o Israel espiritual. Então, isso é tudo que eu tinha para compartilhar com vocês hoje. Mas, por favor, levem tudo ao Senhor sempre, em seu próprio tempo de oração para a confirmação de vocês e para mais revelações, porque sempre há muito mais a ser revelado a nós, ok? Por mim isso é tudo e eu amo todos vocês. Tenham uma semana abençoada. Obrigado. Tchau.